Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor, pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre. Te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Pra sempre tu reinas, teu trono é eterno. E pra sempre cantarei que tu és bom. Estou pois eu sou teu e tu és meu, e eu sei que ao meu lado sempre estás. O meu ser te deseja, todo o céu te adora. Provei e pude ver que tu és bom. Sempre tu reinas, teu trono é eterno, e pra sempre cantarei que tu és bom. Estou aqui, tudo que sou, eu entrego hoje aos pés do meu Senhor. E eu sei que ao meu lado sempre estás, para sempre estarás, para sempre estarás. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Preparado aqui,
coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Glória a Deus. Os filhos já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre o meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar: teu é o reino, a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Oh, Aleluia. oh, la 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 la. Jesus, só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Só tu és santo, só tu és santo. Não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Louvado seja o teu nome, Santo Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Santo és santo, Pai. Santo és santo. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. É aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem, é aqui que eu me sinto muito bem. Não há outro lugar melhor. Nós adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz
adoramos aquele que faz vento aos seus anjos. Nós adoramos aquele que faz fogo aos seus ministros. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Nós somos seus ministros. Não negue o seu fogo. Nós somos seus ministros. Queremos queimar, queremos queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Aleluia. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Deixa queimar, deixa queimar. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Toma-me, Senhor, mostra-me, Jesus, tua face eu quero ver. Eu sou todo teu. Com brasa viva me renova neste dia. Faz arder em mim a chama do Espírito. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Com brasa viva me renova neste dia. Faz arder em mim a chama do Espírito. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Toma-me, Senhor, mostra-me, Jesus, tua face eu quero ver. Eu sou todo teu. Com brasa viva me renova neste dia. Faz arder em mim a chama do Espírito. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Com brasa viva me renova neste dia. Faz arder
chama do Espírito. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Vem me tocar e renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede da tua presença. Vem me tocar, me renovar. Eu tenho sede. Com brasa viva me renova neste dia. Faz arder em mim a chama do Espírito. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Com brasa viva me renova neste dia. Faz arder em mim a chama do Espírito. Vem saciar a grande sede da minha alma. Vem me tocar e renovar com tua presença. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor. Deus continue abençoando o nosso ministério. Pode sentar, querido. Nesse momento nós vamos ter alguns momentos de oração. Vou pedir ao irmão José Carlos. Você pode vir aqui à frente para estar orando. Irmã Ana Paula também. Em cá está. Isso. Vamos orar. Eu penso que nesse louvor aí tem muito a ver com a mensagem de hoje. Cara, que coisa linda, né? Que Deus continue falando. Nós vamos orar, irmãos. Precisamos continuar orando. Nós não podemos deixar de orar. Primeiramente, eu vou pedir ao irmão José Carlos, nosso seminarista, que esteja orando pela igreja, pedindo a Deus para que Deus venha abençoar a igreja, despertar a igreja, né, que a gente venha viver um avivamento cada vez mais, né, na presença do Senhor, que todos os momentos aqui sejam momentos alegres, sejam momentos na presença do Senhor, e pelos enfermos, né? Nós temos aí a diaconisa Denilda, que carece das nossas orações, nossa irmã Maria de Lourdes, queremos também entregar a mamãe do nosso irmão José, nessa noite também, então o irmão vai estar orando. A irmã Ana Paula vai estar orando pelo nosso país. Nós precisamos urgentemente de uma mudança nesse país. O caldo está entornando. Não sei se vocês estão conseguindo acompanhar. O caldo está entornando para tudo quanto é lado. Ah, pastor, o senhor está assustando a gente? Estou mesmo. Estamos sem controle em tudo. Nas finanças desse país está indo por água abaixo. Você não pense no que eu vou te falar como pastor que está querendo te assustar. A conta vai chegar. E alta. Né? E a gente já está percebendo subir essa conta. Mas a gente está vendo um desleixo muito grande na área da segurança pública. E, olha, queridos, nosso clamor
é por Deus, e só Deus por nós. E só Deus para mudar essa história, tá bom? Então a irmã Ana Paula vai estar orando pelo nosso país, pelas autoridades, vai estar orando por esse pleito eleitoral que está tendo, que vamos ter mais à frente, e que Deus nos abençoe. Se você quiser, nessa noite, ficar de joelhos, faça isso para a glória do Senhor. Glória a Deus, a paz do Senhor para os irmãos. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, nós estamos na Tua presença, nessa noite maravilhosa de oração, agradecendo a Ti, Pai, essa oportunidade maravilhosa que o Senhor está nos dando, na casa do Senhor, poder orar junto com os irmãos, estarmos aqui unidos no mesmo propósito, Senhor, no mesmo objetivo, no mesmo pensamento, na mesma intenção, Senhor. E nós estamos aqui graças à Tua infinita misericórdia, compaixão, bondade, pelo Teu amor maravilhoso, inexplicável. E nós queremos Te adorar, Senhor. Queremos iniciar essa oração Te adorando, Senhor. Te glorificando, Senhor. Te enaltecendo, Senhor. Te agradecendo porque até aqui nos ajudou o Senhor. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja aqui no Guarani, meu Pai, a PIB do Guarani. Essa porta que não foi aberta por homens, mas foi aberta pelo Senhor. E a Tua palavra diz que a porta que Deus abre, ninguém pode fechar. Então, Senhor, queremos nesse momento apresentar esta igreja, apresentar o pastor, Senhor, nosso querido e amado pastor Fuli, seu ministério, Senhor, sua família, seu lar, sua saúde, seus projetos, ó Pai, tudo aquilo que o Senhor já tem colocado no coração do Teu filho, Pai amado, que Teu Espírito Santo possa conduzi-lo, Senhor, direcioná-lo, para que no tempo de Deus tudo possa acontecer para a honra e glória do Teu nome, como já tem acontecido neste lugar, através do ministério do Teu servo neste lugar, o Teu nome já tem sido honrado, exaltado e glorificado, e nós somos gratos ao Senhor por isso. Toma esse ministério desta igreja em Tuas mãos, Senhor, cada obreiro, cada obreira, Senhor, visita nesse momento a vida de cada um, Senhor, traz o fortalecimento espiritual, Senhor, traz o revestimento do céu, Senhor. A Tua palavra diz que nós precisamos nos revestir de toda a armadura de Deus para que possamos permanecer firmes contra as astutas ciladas do diabo. Senhor, reveste, Senhor, o ministério desta igreja, reveste cada membro desta igreja, Senhor, com toda a armadura, é do alto da cabeça até a planta dos pés, é o capacete da salvação, é a espada do Espírito, Senhor, que é a palavra de Deus, é a couraça da justiça. Cinge nossos lombos com a verdade, calça os nossos pés com a preparação do evangelho da paz, e nos concede, Senhor, o escudo da fé, com o qual, diz a Tua palavra, poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno, Senhor. Enche essa igreja com a Tua presença, com a Tua unção, com o Teu poder, com o Teu Espírito Santo. A Tua palavra diz que nós precisamos nos encher do Espírito, Senhor. Aviva, ó Senhor, a Tua obra neste lugar, meu Pai, e que neste lugar vidas, almas se rendam a Teus pés, convencidas pelo Teu divino Espírito Santo, porque é Ele, diz a Tua palavra, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, Senhor, que este lugar possa ser um lugar de arrependimento, de libertação, de cura para as almas que chegarem aqui feridas, Senhor, e que sejam restauradas para a honra e para a glória do Teu nome, pelo poder da Tua palavra. Senhor, toma os enfermos da igreja nas Tuas mãos, visita cada um nesse momento, Pai querido, Pai amado, os irmãos que foram mencionados aqui, Pai amado, e todos os demais que precisam de saúde, que precisam, Senhor, do Teu toque. Existem doenças, existem enfermidades que o homem não pode curar,
falar, Senhor. Existe um diagnóstico que vem do céu, Senhor, e nesta noite, estende a tua mão, Senhor, sobre a vida dos teus servos e servas que se encontram com a saúde debilitada, Senhor, e restaura, tem misericórdia, toca com teu poder, Senhor, e faz o milagre acontecer, porque tu és o Deus dos grandes milagres. O Senhor não mudou e nem nunca mudará, meu Senhor da glória. Que aqui nesta igreja, Senhor, os teus milagres possam continuar acontecendo, principalmente na vida dos membros desta igreja, para que sirva de testemunho, para que o teu nome e somente o teu nome seja honrado, exaltado e glorificado. Dê saúde aos teus filhos e às tuas filhas, Senhor. Nós oramos nesta noite, te apresentamos esta igreja e a vida de todos que aqui congregam, e já te exaltamos porque cremos que o Senhor continuará operando maravilhas no meio de nós, em nome e para a glória de nosso Senhor Jesus. Amém, Jesus, amém. Grandioso Deus, eterno Pai, Senhor, graças te dou, Senhor, por estar reunido essa noite aqui, meu Deus, junto com meus irmãos, meu Pai. Eu venho lhe pedir, Senhor, encarecidamente, meu Pai, pelo nosso país, pelas autoridades do nosso país, pelas finanças do nosso país, Senhor. Tome nosso país nas suas mãos, Senhor. Entra, Senhor, com providência, meu Pai. Não deixe, Senhor, que o mal vença, meu Pai, porque tu és fiel para cada um de nós, meu Deus. Tenha misericórdia, meu Pai. Seja, Senhor, com essas eleições que estão chegando agora, meu Deus. Prepara homens bons, meu Deus. Prepara, Senhor, pessoas, Senhor, íntegras, meu Pai. Para que possa, Senhor, governar esse país, Senhor, e ter melhoras, meu Deus. Nós temos que ter fé, ter esperança. Mas sabemos, meu Senhor, como que está acontecendo aqui fora, meu Pai. Nós sabemos, meu Deus, que cada vez está pior. Mas a gente tem que permanecer de pé e crer que tem uma mudança, meu Deus. Mesmo, Senhor, que o mundo todo não mude, mas que a gente possa, Senhor, em pequenos grupos, chegar, Senhor, em uma conclusão de melhoria, meu Pai. Seja com o nosso bairro, Senhor, seja, Senhor, com o Jardim Metrópolis, com São João de Meriti, onde moramos, meu Deus, que possa ter melhorias, meu Pai. Que as pessoas que chegarem aqui façam diferença, meu Deus. Plante no coração deles, meu Deus, que a corrupção não vence, meu Pai. Que as pessoas fazendo as coisas erradas, Senhor, não vence, meu Deus. Quem vence é o maligno, meu Pai. Tenha misericórdia de cada um de nós. Seja, Senhor, com cada família, meu Deus, que não deixe faltar provisão, meu Deus, que não deixe faltar emprego, meu Pai. Oh, meu Deus, misericordioso, Tu és grande, Tu és fiel, Tu és maravilhoso, Senhor. Eu creio no Teu poder, Senhor, aqui nesse momento, meu Pai. Eu creio, Senhor, que o Senhor pode mudar, Senhor, qualquer coisa, Senhor, nas nossas vidas, meu Deus. Eu entrego, meu Deus, nosso país nas suas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glórias a Deus. Mamás, com a oportunidade de adorar o Senhor. Rapaz, hoje eu escolhi, né, claro que debaixo da direção do Senhor, um louvor bem curtinho, do qual acho que todo mundo sabe cantar. Então, não vou pedir ajuda, vou pedir para que toda a igreja cante junto, porque ele é bem pequenininho, mas, assim como falou o meu coração, na hora da angústia, eu tenho certeza que vai falar ao coração de cada irmão. Amém? Pai, eu quero te amar, tocar o teu coração e me derramar
aos teus pés. Mais perto quero estar, Senhor, e te adorar com tudo que sou e te render glória, aleluia, 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 aleluia. Quando lutas vierem me derrubar, firmado em ti eu estarei. Tu és meu refúgio, ó Deus. E não importa onde estiver, no vale ou no monte, adorarei a ti, eu canto glória, aleluia, 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 aleluia. Eu preciso do teu olhar, ouvir as batidas do teu coração, me esconder nos teus braços, ó Pai. Toda minha alma deseja ti, junto com os anjos cantarei. Tu és santo, exaltado, aleluia. Aleluia, 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 glória a Deus. Depois, tá? Isso. Sei que você está doido para ofertar aqui na casa do Senhor. Mas vamos para a palavra nesse momento? Deixa eu ver se eu já faço a conexão lá com a base. Isso. Aí, ó. Agora está comigo. Vamos ver se foi. Ou não foi? Não foi. Agora vai. Abra a tua Bíblia. Calma aí. Isso. Abra a tua Bíblia. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. Agora foi. Agora deixa comigo aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo 19, verso de 1 a 18. Eu vou te deixar sentado, porque eu sei que são 18 versículos, né? Mas queria que você prestasse bastante atenção. Deus tem despertado a minha vida para falar muito sobre o cuidado dele para conosco. E esse texto, eu confesso aos irmãos que eu não tinha olhado por esse viés, pelo viés da depressão. Mas quando você lê esse texto, você encontra um cara que está em total depressão, ao ponto de pedir a Deus que o mate. E você não está falando de qualquer um. Você está falando de quem? De Elias, né?
Então, eu quero trazer algumas verdades nesse texto, olhando para essa questão da depressão, que é um mal presente, um mal do século, e assim confessar uma coisa para você muito clara. No início da pandemia, eu achei que eu ia entrar em depressão. Eu falei para o Senhor, Senhor, não posso entrar em depressão, porque tem uma coisa que é muito parecida comigo e com algumas pessoas, é que a gente é muito agitado. Na pandemia, quando você é proibido de fazer um monte de coisa, aquilo me trouxe uma angústia muito grande. Eu me lembro que uma das orações eu falei assim, Senhor, eu não posso ficar parado, porque se eu ficar parado, eu vou, entrar em depressão. E aí eu lembro que a primeira coisa que eu arrumei foi a obra em casa. O diácono Rogério esteve lá visitando, lembra que a gente estava fazendo, comecei a ampliar o quarto das meninas. Então falei, tem que me agitar. Daqui a pouco olhei para os irmãos da igreja, irmãos, vamos entrar em obra. E no meio da pandemia nós estávamos em obra, porque cada um tem o seu limite. E cada um tem uma forma de reagir. Nós vamos ver no homem de Deus reações muito parecidas conosco. Por isso que eu li em Tiago, capítulo 5, versos 17 e 18, que Elias era homem iguais a nós. Não era nem super-homem. Porque a gente às vezes olha assim, poxa, cara, esse cara é super-homem. Talvez você tenha pensado assim, poxa, pastor falar isso aí que quase entrou em depressão, pastor é ser humano. Nós somos seres humanos. E aí nós olhamos para esse texto e sabemos que muitas vezes nós entramos em dificuldades. Muitas vezes nós entramos em momentos ruins na nossa vida, E aí eu queria ver com você esse texto e a gente olhar para esse texto aí e ver algumas coisas que Deus fez conosco, ou Deus fez com Elias e quer fazer e faz conosco também. Diz assim a palavra do Senhor: Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro ali a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Elias ficou com medo, levantou-se e foi para salvar a vida. Se foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá. E ali ele deixou seu servo. Ele mesmo, porém, foi para o deserto, continuando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, sentiu vontade de morrer e orou: Basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que o anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu perto de sua cabeça um pão assado sobre pedras, em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem é longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna onde passou a noite, e eis que a palavra do Senhor veio a ele e lhe disse: O que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu, e eles estão querendo tirar a minha vida. Então foi-lhe dito: Saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto e saindo pôs-se à entrada da caverna.
Eis que uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas a espadas. Só fiquei eu, e eles querendo tirar minha vida. Então o Senhor disse a Elias: volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja Azael como rei da Síria, unja também Jeú, filho de Nissi, como rei de Israel, e Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meloá, como profeta em seu lugar. Quem escapar da mão de Azael, Jeú matará. Quem escapar a espada de Jeú, Eliseu matará. Também conservei em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Amém? Esse texto é muito conhecido, né? Como eu falei, mostra a história de Elias. Mas quando nós falamos da história de Elias, você começa a pensar uma coisa aqui muito clara comigo. Primeiro, Elias era um servo do Senhor. E se você for categorizar os servos do Senhor, Elias era um alto servo do Senhor. Humanamente falando, só 2 pessoas saíram daqui sem experimentar a morte. Só 2 pessoas. Enoque e Elias. Só eles saíram daqui. Penso eu que tamanha comunhão com Deus que esses camaradas tinham. Mas a Bíblia mostra que esse Elias, ele teve muitas batalhas. Você sabe da história. Você sabe que Deus levanta Elias, Elias ora para que não chova, depois Elias, no final desse texto, vai orar para chover, mas esse Elias também é aquele que vai desafiar, ou melhor, vai colocar à prova os profetas de Baal. Se você olhar um pouco mais atrás nesse texto, você vai ver que ele não foge à batalha. Ao contrário, ele tripudia em cima dos profetas de Baal. Ele diz para eles assim: olha, está aqui, vamos botar um cabrito aqui, e quando a gente colocar, a gente vai colocar, e cada um vai chamar o seu Deus. Eles chamaram até meio-dia do dia seguinte e nada aconteceu. Mas quando Elias foi clamar a Deus, Elias ainda mandou molhar o holocausto, e o holocausto foi molhado 3 vezes. A experiência de Elias foi uma experiência muito forte, muito pesada, muito maravilhosa, mas que deu trabalho. Porque você não pense que as coisas de Deus acontecem de uma hora para outra. Por exemplo, quando Elias ora para não chover, durante 3 anos e meio, a Bíblia só vai dizer que ele estava orando há muito tempo em Tiago, que ele orou, ou seja, é batalha em cima de batalha, batalha espiritual desgasta, batalha espiritual traz cansaço. E quando você chega num certo ponto, Elias, quando chega nesse ponto, ele começa a questionar, porque ele fez de tudo para as coisas acontecerem. E aí, uma coisa que fica muito clara para mim e para você independe de quem você seja no reino, você está propício a ter dias de glória e a ter dias ruins. Independe. Seja quem você for. Isso nunca vai me alcançar. Eu também pensei que nunca ia um dia pensar em entrar numa depressão. Quando eu lembro da pandemia, eu falei assim, eu não vou entrar em depressão, não posso, porque eu sou um cara agitado, eu ando para lá e para cá, eu não posso, esse negócio que eu não posso pegar ônibus, esse negócio que eu não posso pegar metrô, essas coisas assim. Então eu falei assim, eu não posso. Deus me deu escape muito maravilhoso, que eu fui trabalhar, eu fui fazer alguma coisa, e pode perguntar a Sheila aí que eu não ficava um dia parado. E graças a Deus que ainda deixaram as lojas de material de construção abertas.
que aí foi onde que a gente teve o nosso escape. Mas independe de quem você é. Você pode viver dias maravilhosos, mas você pode chegar no fundo do poço, como Elias chegou. E quando você olha, por exemplo, essa questão de Elias, e aí foi onde que eu me peguei, por exemplo, é que é impossível um cara chegar para Deus e falar assim, Deus, me mata, se ele não está em depressão. Tem pessoas assim na Bíblia que Moisés também pediu para Deus matá-lo. Quando você olha para isso, você olha, por exemplo, a questão do suicídio, pessoas que desejam a morte, elas já estão no momento assim, poxa, não vejo as coisas acontecendo, as coisas não avançam, não acontecem, e a única coisa que eu posso pedir nesse momento é que Deus leve a minha vida. Então, quando o cara chega nesse momento aqui, eu penso que ele já está num fim de linha. Ele está num momento muito difícil. Mas eu queria pensar com você o que levou Elias, por exemplo, a esse momento. E aí eu quero pensar com você. Porque, por exemplo, nós estamos propícios a momentos difíceis na vida. Você pensa comigo. A Bíblia mostra que Acabe contou a Jezabel o que Elias tinha feito. O que Elias tinha feito? Matado os 400 profetas de Baal. O que Elias tinha feito? Elias tinha profetizado contra o povo. Elias tinha orado para não chover, e não choveu. Elias chegou na presença de Acabe, por exemplo, e Acabe chegou e falou para ele assim, você é aquele que está trazendo confusão a Israel? E a palavra do Senhor diz que, nesse momento aqui, a mulher profere uma sentença de morte. O que é uma sentença de morte para nós? Os momentos difíceis nossos são momentos, às vezes, complicados como esse. Sentenças de morte quer dizer que você está prestes a perder a vida. E pensa numa mulher irada. Eu acho que a mulher, quando fica com mais raiva, ela mata mais rápido do que o homem, não mata, não? Não, isso aqui é claro. A mulher, quando ela quer ser ruim, ela é ruim, irmão. Concorda comigo? Mulher, quando quer fazer... Mulher, quando diz não para o marido em casa, é não e não, acabou. Ponto, diga se me entende. Ela mata na unha, irmão. E tu imagina esse cão chupando manga chamado Jezabel. Que é um cão chupando manga, cara. Se você olha o texto de 1 Reis, capítulo 17, até aqui, você vai ver que quem mandava em Acabe era a mulher. E a mulher, quando manda no homem, cara, acabou. Acabou, ela dominou, filho. E essa daí é verdade. Não estou mentindo, não. Não estou querendo fazer graça, não. Jezabel mandava em Acabe. Jezabel falou o seguinte, assim, esse camarada agora não vai se ver com você. Ele vai se ver comigo. E é interessante, irmão, só para você ter uma ideia, que depois Acabe se arrepende, Deus se arrepende de fazer mal para Acabe. Mas cadê Jezabel? Osso duro. O bicho era ruim mesmo, meu irmão. Aquela dali era ruim mesmo. E essa daqui dá uma sentença de morte para Elias. Cara, o que vai acontecer? Olha, então Jezabel mandou uma mensageira a Elias dizendo que os deuses me castiguem se amanhã a estas horas eu não tiver com a sua vida, não fizer com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Ela estava querendo vingar os profetas de Baal. E assim, ela jurou. Eu penso com você nessa noite, com uma sentença dessa, qualquer um entra em depressão. Está perdendo a vida. Você está falando do rei Acabe, você está falando do exército do rei Acabe, que agora está sob o comando de Jezabel, que está agora ainda atrás de quem? De Elias. Ou seja, a previsão dele é morte. A Bíblia me mostra, por exemplo, um caminho de depressão de Elias, por exemplo, é o caminho do medo. Versículo 3,
A Bíblia diz que ele experimenta momentos difíceis. Nesses momentos difíceis, por exemplo, eu destaco para você medo. Quem entra em depressão, por exemplo, tem medo de se relacionar, tem medo de ficar no meio das pessoas. Procura sair, procura refúgio, procura ficar longe. Tem síndrome de perseguição. Elias está nesse ponto. E a Bíblia diz que ele teve medo, mas não só teve medo, o medo dominou ele. Queridos, o medo é natural do ser humano. Mas quando o medo domina, a gente faz coisas por causa desse medo. A Bíblia, por exemplo, mostra um Elias, no versículo 3, ele diz assim: Elias ficou com medo, levantou-se para salvar a vida, e se foi, e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali se deixou o seu servo. Ou seja, o medo fez Elias sair de perto de tudo. Elias sair de perto das pessoas. Só posso olhar para esse cara e ver um cara desse aqui como depressão. Eu não posso ver outra pessoa aqui. Quando eu olho, por exemplo, para esse camarada aqui, eu vejo as pessoas que às vezes estão passando por depressão. Elas têm medo de tudo, elas têm medo de se relacionar, elas têm medo, elas têm síndrome da perseguição, elas têm medo de perder a vida, elas ficam nesse ponto, e é verdade, irmãos, porque aqui é o momento em que as pessoas elas não conseguem mais se dominar. Eu não sei se você já teve condições de conversar com quem está em depressão. Ela carece de ajuda, que ela precisa sair dali, ela precisa enxergar diferente. Então, ela precisa enxergar diferente. Quando você olha, por exemplo, que Elias deixa o medo dominar a vida dele, ele foge, ele dorme, ele sai para uma caverna, ou seja, para longe de tudo. A palavra do Senhor mostra uma coisa que é muito interessante. Quando ele experimenta momentos difíceis, eu destaco para você, por exemplo, que o momento difícil dele, por exemplo, era também quando ele questionava que as coisas não estavam acontecendo. Frustração. Muitos de nós, às vezes, ficam frustrados, a gente fica frustrado porque as coisas não aconteceram. A gente aposta todas as nossas fichas que as coisas vão acontecer e, de repente, as coisas não acontecem. E aí a gente entra numa depressão, numa tristeza profunda, e a gente chega até o ponto mesmo de, talvez nem de chegar como Elias chegou, de perder a vida, mas de perder a graça, de perder a alegria, de perder, sabe, o brilho nos olhos, quando a gente fala daquilo que a gente mais ama. Quando a gente fala, por exemplo, da nossa família, as pessoas que estão em depressão, por exemplo, elas perdem o brilho de olhar para a família, já não tem mais o brilho de olhar para o esposo, não tem o brilho mais de olhar para a esposa. Eram os momentos difíceis de Elias que mostra para nós que ele estava num momento muito, muito difícil e depressivo. Quando você olha, por exemplo, no versículo 4, ele foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de um zimbro, no versículo 4, é para você, se você quiser acompanhar na tua Bíblia aí, sentiu vontade de morrer e orou: basta, Senhor, tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Ou seja, frustração e agora o desejo de morte. Desejo de pedir a Deus para tirar a sua própria vida, como a vida que não tem mais valor. Aí uma coisa interessante, né? Nós estamos falando de um homem de Deus. Aí a gente pensa que depressão dá só lá fora. Depressão não é coisa de crente, pastor. Depressão não é coisa de pastor. Depressão não é coisa de líder. Depressão não é coisa da igreja. Depressão atinge a todos. Ela não olha para a classe social, ela não olha para a cor, ela não olha para mim, para você, para os meus diplomas, ela não olha para isso.
ela alcança e pode alcançar qualquer um de nós. Qualquer um de nós. Mas nessa noite eu queria trazer uma palavra para você dizendo o seguinte: Deus é Deus na tua vida e não te deixará entrar nessa depressão. E se você um dia entrar, tem um Deus que está interessado em te tirar de lá. E aí é muito interessante, porque nós olhamos, por exemplo, que Elias experimentou algo maravilhoso da parte de Deus. Nos seus momentos mais difíceis, e eu penso que foi o momento mais difícil que Elias teve com Deus, Elias experimentou algo que Deus fez aqui maravilhoso, que tirou ele da depressão. E aí eu posso dizer assim para você, pastor, mas Deus é suficiente para nos tirar da depressão? Sim. Deus é suficiente. Também concordo de dizer para você assim, às vezes, ou melhor, algumas vezes vai ser necessário que você procure ajuda médica, ajuda de um psiquiatra, ajuda de um psicólogo, porque não é errado não, porque Deus também levanta homens e mulheres para ajudar você. E vamos tirar essas coisas da cabeça que, por exemplo, que filho ir para um psicólogo, psicólogo é coisa de maluco, não, psicólogo é bênção e ajuda. Ontem foi, por exemplo, dia do psicólogo. Você precisa, muitas vezes, estar no psicólogo, conversar, ter momentos de terapia, isso é bom. A Sheila, por exemplo, está participando de um lugar, de um CR, como é que fala? Celebrando a recuperação, onde pessoas, onde psicólogo vai falar sobre os relacionamentos, sobre a vida. Isso é normal. A gente fica nesse preconceito, não, psicólogo é médico de maluco, não é médico de pastor, é médico teu, é médico meu, e se tiver que usar, Deus direciona. Mas Elias, nesse momento, e aí eu posso trazer para você, que Deus é suficiente para tirar a gente desses momentos. E eu percebo que muitas vezes a gente esquece essa parte. A gente dá mais ênfase à psicologia, a gente dá mais ênfase à psiquiatria, a gente dá mais ênfase aos remédios. Mas eu posso olhar para esse texto e ver diferente. Porque Elias não foi psicólogo, Elias não foi psiquiatra, mas também se tivesse ido, não tinha, mas poderia ter sido alguma pessoa levantada para aconselhá-lo naquele momento, para tratar a vida dele. Mas nesse momento, por exemplo, eu vejo que Deus é suficiente para tirar a gente desses momentos. E são momentos muitas vezes difíceis, momentos que nós não conseguimos, muitas vezes, sair sozinho. E olha o que Deus fez com Elias. Primeira coisa que Deus mostrou para Elias, eu quero pensar com você no versículo 5 até o verso 8. Diz assim: deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. Eis que um anjo tocou nele e lhe disse: levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras, em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor tocou nele e lhe disse: levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida, caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. O que eu posso pensar com você? Quando Deus começa a tratar Elias, Deus mostra quem ele é na vida de Elias. E quem ele é na vida de Elias? Ele é o Deus provedor. Ele é o Jeová Jirê na vida de Elias. Ele chega para Elias aonde Elias está. Uma coisa interessante, Deus trata da gente aonde a gente está. Deus vai até o nosso encontro tratar da gente. E trata tudo nosso. E trata ele de uma forma assim muito especial. Porque traz para ele o alimento, o pão e a água. Ele se alimenta. Deus traz para Elias uma provisão de Deus. Ele vê, na verdade, um Deus provedor na vida dele. Nos nossos momentos difíceis, nós podemos experimentar esse Deus provedor, que mesmo nas nossas dificuldades não nos deixa faltar nada.
não nos deixa no momentos difíceis, abandonados à própria sorte. Não, irmãos. Às vezes a gente está no momento achando que Deus nos abandonou, achando que Deus não tem olhado para nós, não tem olhado para o nosso esforço, não tem olhado para as coisas que nós estamos fazendo. Nós estamos lutando, batalhando, fazendo como Elias, acabando com os profetas de Baal, lutando, vivendo uma vida para Deus, e a gente acha que Deus não está conosco, que Deus vem, se apresenta para Elias, está aqui, ó, coma, está aqui, se alimente. A palavra do Senhor mostra que Elias experimentou provisão de Deus. Quantos momentos difíceis nós experimentamos provisão de Deus? Quantas dificuldades nós já passamos e experimentamos provisão de Deus? Sabe o que Elias pode ter lembrado aqui? É que eu quero começar a pensar com você. Quando a gente entra muitas vezes nessa nossa caverna, nesse nosso casulo, e dizendo assim, ai, Deus não me ama, as coisas não acontecem, meu Deus, é porque a gente precisa olhar para trás. A gente precisa olhar para trás. Quem foi o Deus de Elias? Não foi o Deus que matou os profetas de Baal, mas também não foi o Deus que tirou a chuva, mas também não é o Deus que traz o alimento para Elias. Você começa a entender, você começa a pensar que você não está sozinho, você está com Deus que está cuidando de você e que cuida de você nos mínimos detalhes. Você percebe, por exemplo, nesse texto aqui, eu estava lendo, falei assim, meu Deus, mas Elias não falou que estava com fome. Elias não falou que estava com fome. Elias pega e vai o quê? Dormir. Uma coisa é certa, a Bíblia diz que ele deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro. O anjo lhe tocou e lhe disse, levante-se e o quê? Coma. No versículo 8 ele diz, coma. No versículo 7 ele diz, o anjo do Senhor voltou, tocou nele, levante-se e coma, porque a viagem é longa. Ou seja, Deus proveu naquele momento, tirou a fome dele, abençoou a vida dele, mas deu a ele condições de continuar. Você entende que Deus cuida de nós no momento em que a gente mais precisa, mas está sempre cuidando de nós? Não tem um dia que Ele não cuida de nós. Quem somos nós para dizer que podemos fazer alguma coisa por nós mesmos? Se não for Deus soprar, irmãos, se não for Deus cuidar, se não for Deus dando a provisão a cada dia, o pão, o alimento que você come vem dele, não é nosso. Se não é Ele que envia para nós, Elias experimentou a provisão de Deus, Jeová Jireh estava com ele e começou a levantar Elias. Talvez você esteja aqui chateado, pensando em coisas que, poxa, as coisas nunca acontecem, pastor. As coisas nunca andam. Mas já está andando. Porque só de você ver o cuidado de Deus na tua vida já é algo que você não pode ficar do jeito que você está. Elias experimentou provisão de Deus. Elias experimentou nesse momento de depressão presença de Deus. Vamos pensar comigo. Ele sabia que era Deus que estava dando para ele o alimento. Mas teve um momento muito especial. E eu penso que esses momentos especiais acontecem conosco também. Quando nós, por exemplo, estamos querendo ouvir, ansiosos, a voz de Deus, quando nós estamos querendo sentir a presença de Deus na nossa vida. Você olha, por exemplo, no versículo 11, acompanha na tua Bíblia, Deus chega para Elias e fala o seguinte, saia daí e fique diante do Senhor no monte. Eis que o Senhor estava passando, e um grande e forte vento fendia os montes e quebrava as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som, veio o som de um suave sussurro. Quando Elias ouviu isso, cobriu o rosto com o manto
e saindo, pôs-se à entrada da caverna. Eis que a voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Presta atenção. Elias experimentou nesse momento de depressão, de dificuldade, a magnífica presença de Deus manifesta. Mas interessante, às vezes a gente enxerga Deus em tudo, e Deus às vezes não está em tudo. Nem sempre Deus vai se manifestar por um terremoto. Você vê, olha o texto, vem um vento que fendia as rochas. Você sabe o que é isso? E aí a gente começa a achar que é Deus, né? A gente começa a achar que é Deus, é o vento. Aí é o fogo, pastor, o fogo desceu, o vento está batendo. Né? E aí, às vezes, muitas vezes, nós olhamos para as nossas situações, para as nossas dificuldades, para os nossos momentos, e tudo a gente acha que é Deus que está falando. E aí tem um monte de coisa, um monte de vozes. Mas do vento não era Deus. Era a manifestação que ele estava mandando, mas não era Deus. Ele não via Deus ali. Ele não via Deus também no fogo. Ele não via Deus também no vento. Ele não via Deus no terremoto. Ele não via Deus no meio do fogo. Mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um som de um suave sussurro. Sabe o que é isso? É Deus trazendo calma a Elias. Em momentos difíceis a gente quer ver Deus logo. Em momentos difíceis a gente quer ver Deus agindo, sabe? A gente quer ver Deus em tudo, e Deus olha para Elias e fala com ele suave. Sabe aquela paz que excede todo entendimento, que ninguém entende? Só você pode sentir. Nos momentos difíceis de Elias, Elias sentiu essa paz e ouviu Deus falar baixinho com ele, um sussurro. O sussurro é quando você fala baixinho. E traz o quê para o coração dele? Paz. Deus trata de Elias, tirando Elias desse momento de depressão, falando com ele baixo, falando com ele simples. E às vezes a gente quer ouvir Deus em tudo, e na verdade Deus só quer ministrar conosco, no nosso coração, falar conosco de uma forma simples. Talvez a gente precisa de momentos assim com Deus, para entender que Deus está no controle de tudo, não perdeu o controle de nada. E é interessante que ele olha para Elias e ele fala assim: Elias, sai daí. Lembra da semana passada? Quando Deus falou para Davi sair da caverna? Sai daí. Sabe por que Deus chega para Elias e fala com Elias isso? É porque ele não queria ver o Elias numa depressão. E nenhum crente tem que entrar em depressão, não. Para fazer parte de estatística, para dizer assim, não, eu também sou alcançado pela depressão. Deus, ele olha para Elias e tira Elias dessa depressão. E começa a trabalhar com Elias. Começa a trabalhar com Elias, mostrando para ele a provisão dele. Que ele é Deus provedor na vida dele. Começa a mostrar para Elias que Deus estava presente na vida dele, falava com um sussurro, como aquele que fala de face a face, sabe, pertinho, como amigo que está do lado, porque quem sussurra está do lado, quem sussurra está perto. E aí então Elias começa a experimentar o quê? A presença de Deus. Sabe o que pode te tirar da depressão? A presença de Deus. Sabe o que pode te tirar da depressão? Você ouvir Deus falar. Sabe o que pode tirar a tua tristeza, a tua amargura? Da minha tristeza e a minha amargura? Ouvir de Deus. E quando nós ouvimos de Deus, quando nós ouvimos Deus falar conosco, é o momento que Deus nos levanta, irmãos, é o momento que Deus nos coloca para cima. É o momento que Deus trata conosco e nos levanta e nos abençoa e tira a gente de lá. E Deus não está interessado em que nenhum crente viva em depressão, não. Nenhum crente tem que viver em depressão. Deus tem que tratar
Deus, se precisar tratar você, Ele vai lá e trata você onde você está. Mas Ele quer te tirar de lá. E o desejo dele, assim como foi com Davi, na caverna de Adulão, é na vida de Elias. Sai daí. Vamos embora. Tem um mundo lá fora te esperando. Eu não te coloquei para você entrar nessa caverna, nessa depressão. Eu não te fiz para você ficar assim. Também não te fiz para você ser um homem super-homem, santo, assalariado, ou então um homem super-santo pastor. Eu não te fiz isso. Mas eu também não te fiz para você ficar aí. Então Deus chega para ele e se mostra para ele, num sussurro, dizendo assim, estou pertinho. Está na hora de você sair daqui. Está na hora de você sair dessa caverna. Está na hora de você sair desse momento. Sabe o que Elias experimentou? E eu encerro. Ele experimentou o retorno. O retorno às atividades. É interessante isso, né? O cara que está em depressão, o cara que está em momentos difíceis, a primeira coisa que ele faz é parar de fazer as coisas de Deus. Pergunta às pessoas como é que está em momento difícil, a primeira coisa que ela faz é não querer as coisas de Deus. Está difícil, estou triste, não vou à casa do Senhor, largo o ministério, não faço nada. Primeira coisa que a gente faz. Com Elias não foi diferente. Parou tudo. E depressão para uma vida inteira. E para mesmo. Quem está deprimido, quem está em depressão, cara, não tem alegria de fazer nada. E a primeira coisa que busca é dormir, a primeira coisa que busca é se afastar, a primeira coisa que busca é sair das coisas de Deus. Tem mais alegria em cantar, tem mais alegria em pregar, não tem mais alegria em dar aula, não tem mais alegria em ler a palavra, não tem mais alegria em estudar a revista DBD. Aí você começa a perceber a profundidade da depressão. Mas ele experimentou o quê? O retorno. A palavra do Senhor diz que Deus chama ele e fala o seguinte: então o Senhor disse a Elias, vá e volte ao seu caminho para o deserto de Damasco. Chegando lá, unge Hazael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu como profeta em seu lugar. Ou seja, volte a fazer o que você fazia antes. Continue. Saia daí. Elias experimentou um retorno. Irmãos, tem uma coisa muito clara. Quando nós, por exemplo, estamos nesses momentos difíceis, que abandonamos, que largamos tudo, a melhor coisa para nós é Deus nos chamar a uma responsabilidade que é nossa. Continuar fazendo as coisas dele, continuar fazendo aquilo que ele colocou para a gente fazer. E quando ele pega e chama Elias, a palavra do Senhor diz que Elias volta a fazer o que era para continuar fazendo. Ela tinha que sair dali, tinha que vencer o medo, tinha que vencer a depressão, tinha que sair do canto, tinha que sair do quarto, sabe? Tinha que sair da separação, agora tinha que se envolver de novo com as coisas de Deus tinham que acontecer de novo. E Deus não queria usar outro, Deus queria usar quem? O Elias. É por isso que Deus, muitas vezes, quando nós entramos em momentos difíceis, nunca pense em você que é para te destruir, mas é para Deus tratar você o que tem que tratar, mas é para você sair daí. O deserto, a caverna de Elias, o deserto de Elias, foi temporário, não é para ficar uma vida inteira. Nós não somos chamados para ficar numa caverna a vida inteira. Nós não somos chamados para ficar em momentos tristes a vida inteira. Vamos experimentar momentos felizes, momentos tristes muitas vezes, mas é momentos também de nos levantarmos e continuarmos a nossa caminhada. A palavra do Senhor diz que ele pega e sai dali. E a Bíblia não me diz mais que ele tem medo de Jezabel. A Jezabel já foi, porque ele lembrou que tinha um Deus que cuidava dele nos seus momentos difíceis. Eu queria pensar com você nessa noite que Deus tira
Elias dessa caverna, dessa depressão. Como tira a mim e a você. Deixa ele tratar você. Se possível for, não entre. Mas se você, por um acaso, está nesse momento em que as coisas estão tristes, em que você já olha, já não quer nem, tem mais alegria de nada, quero dizer uma coisa para você. Deus pode mudar a sorte. Deus pode mudar a tua vida. Deus pode restaurar a tua vida. Deus pode fazer diferente. E você continuar. Assim como foi com Elias. Assim como foi Davi. Assim como foi Moisés. Deus continuou contando com seu povo. E Deus não quer ninguém prostrado. Deus me trouxe nessa noite aqui. E eu pensei nesse texto. Para dizer para você assim, não fique prostrado. Se reanime no Senhor. Volte. E deixa Deus trabalhar na tua vida. Saia dessa depressão. Saia dessa tristeza. Saia desse momento que você não quer mais nada com Deus, que você não quer mais nada na tua vida ministerial. Saia disso. Saia disso porque Deus tem algo novo para fazer na tua vida. Nós vamos cantar. Eu quero cantar nessa noite. Eu quero não, vocês vão cantar. Versículo, hino 375, segurança. E nós vamos ofertar na casa do Senhor. Que eu sei que vocês estão doidos para ofertar também. A irmã já estava aqui ofertando já. Mas vamos cantar esse louvor. Porque talvez a tua alma esteja gritando por Deus nessa noite. E quem sabe Deus não está restaurando você. Amém? E vamos cantar isso aí para o Senhor, bem bonito. Vamos ficar. Enquanto isso, você oferta na casa do Pai. Vivo feliz, pois sou de Jesus, e já desfruto o gozo da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Ao seu amor eu me submeti, extasiado então me senti. Anjos descendo, trazem dos céus, ecos da excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, me regozijo em meu Salvador. Esperançoso, vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Canta minha alma, canta ao Senhor, rende-lhe sempre ardente louvor. Amém. Senhor, glória a Deus. Vamos orar.
Pai Santo, Pai querido, muito obrigado pela Tua palavra ministrada nessa noite. Senhor Deus, eu te agradeço, porque mesmo, Deus, em momentos de depressão, momentos difíceis, ó Deus, o Senhor cuida de nós, como cuidou de Elias, como cuidou de Davi. E, Deus, eu sei, ó Pai, que o Senhor está interessado em nossa saúde física, espiritual e mental também, Senhor. Então, nessa noite, ministra no coração da Tua igreja, ó Deus, tira-nos, ó Pai, de tristezas, de angústias, ó Deus, tira-nos, ó Pai, de depressões, ó Pai, mesmo que sejam momentâneas, Deus, mas que nessa noite o Seu Espírito Santo venha trabalhar em nós, ó Deus, porque o Senhor é suficiente para cuidar de cada um de nós e nos tirar, ó Deus, dessa depressão, nos tirar dessa tristeza profunda que temos muitas vezes. Senhor, nessa noite, eu coloco a Tua igreja em Tuas mãos. Eu peço que o Senhor traga saúde espiritual, saúde emocional, ó Deus, a Tua igreja, e saúde física, para a Tua honra e Tua glória, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais de tudo quanto pedimos ou pensamos. Leve-nos em paz, Deus, debaixo das Tuas mãos. Muito obrigado pelo Teu povo que pôde estar aqui nessa noite, pelo Teu povo que pôde contribuir com a Tua casa. Que o Senhor continue derramando as Tuas bênçãos, continue abençoando, ó Deus, a nossa obra, ó Deus, que o Senhor continue abençoando, que não haja nenhum acidente, que seja tudo, ó Deus, da melhor forma possível, na maior santa paz, na mais santa paz, ó Deus, nesse lugar, e que tudo, ó Deus, venha a ser para a Tua honra e Tua glória. Muito obrigado, seja exaltado por tudo que nós fizemos nessa noite, nós oramos em um nome santo de Jesus, amém e amém. Você pode aplaudir ao Senhor, graças a Deus, pode sentar. Me dá um minutinho, querido. Cadê os homens da igreja?